Vamos compartilhar a palavra então, prepare seu coração. Hoje, a palavra de Deus tem um tema que diz assim: a fé que supera o medo. A fé que supera o medo. Marcos 6, de 49 a 51. A fé é o resultado de uma entrega. A fé é o resultado de você confiar totalmente em Deus. É daí que resulta a fé. A gente confiar que a gente, de vez em quando, pode até perder o controle, mas Deus não perde. Ele está no controle de todas as coisas. Amém? E nesta tarde eu quero compartilhar essa palavra com você. Está em Marcos 6, de 49 a 51. A fé que supera o medo, que diz o seguinte: quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, perplexos. Eles ficaram perplexos porque o vento se acalmou. Eles ficaram perplexos, atônitos, porque aquela tempestade que estava se abatendo, estava vindo sobre o barco, ela parou, ela cessou rapidamente. Eu creio em milagres instantâneos, e você? Eu creio que Deus pode, se Ele quiser, pela sua bondade e misericórdia, fazer cessar tudo, de uma hora para outra. Ele dá a ordem e tudo para, tudo acaba, tudo cessa, em nome de Jesus. Isso não quer dizer que nós não vamos sentir, que a gente não vai ter problemas, dificuldades, agonia de alma, né, e tantas coisas que são próprias mesmo do homem. Eles estavam agoniados porque eles pensavam que ia a pique. Esses homens que estavam no barco eram pescadores com muita experiência, pescadores experientes. E a Bíblia relata, neste texto e em outros textos correlatos da Bíblia, que o vento batia muito forte, a tempestade era muito forte, as ondas do mar estavam agressivas. Mas conta também porque ele estava atravessando para o outro lado do mar, né? Jesus havia pedido para eles: vão na frente que eu vou subir para orar, eu vou ao monte orar e encontro vocês de lá. E eles haviam marcado um encontro com Jesus do outro lado, mas na caminhada, né, no meio do mar, debaixo da ordem de Jesus de ir para o outro lado, a tempestade veio. Às vezes a gente está debaixo do comando, a gente está debaixo, sim, da ordem de Deus, da palavra de Deus, mas tempestades acontecem, né? Tempestades acontecem. Agora há pouco a irmã estava pedindo aqui, né, oração para uma noite de sono completa. Eu também peço. Não tem sido fácil esses dias, porque muitas vezes quando a gente olha no meio da tempestade, olha no meio da agonia, olha no meio, né, do mar revolto, das ondas batendo, do vento soprando, a gente só vê fantasmas, né? E às vezes são fantasmas mesmo da nossa alma, coisas que a gente cria e que perde o nosso controle, e ficamos com medo dessas coisas. Mas nós que somos cristãos e que entendemos o que aconteceu aqui, que entendemos que Cristo Jesus, Ele tem um controle porque Ele é Senhor absoluto, Ele pode espantar da nossa mente os fantasmas que a gente cria, e pode também parar o mar, parar o vento, parar a tempestade, parar a dificuldade. Nesta tarde, a nossa oração, a minha oração, juntamente com você, é que Deus entre no teu barco, no meu barco,
nossa vida e faça cessar de repente todo e qualquer mar revolto, onda bravia, vento que está soprando aí contra a sua vida. Não sei qual é a sua luta, não sei qual é a sua dificuldade, mas eu quero juntar minha fé à sua nesta tarde, essa tarde tão preciosa, tarde da oração da hora nona, porque cremos que este é um horário poderoso para o cristão, poderoso na história. Nas 3 horas da tarde, na hora nona, foi a hora que o Senhor Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário. A Bíblia diz que as fendas, as pedras racharam, a terra tremeu, coisa sobrenatural aconteceu. E nós temos crido que nesta hora nona Deus vai fazer coisa sobrenatural sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Eu sei que você crê, é por isso que você está aqui. Mas a gente mesmo crendo, às vezes a gente precisa ouvir, a gente precisa estar junto, a gente precisa crer juntos, né? Aquilo que Deus pode fazer. Eles estavam remando com muita dificuldade, o versículo 48 diz. E você talvez esteja nessa situação, remando com dificuldade, né? Mas eu quero dizer que Jesus está vindo aí, basta você olhar aí pela fé. Ele está vindo poderoso, superior e Senhor sobre todas as dificuldades e lutas nossas, em nome de Jesus. Eu estou crendo, e você? Eu estou crendo. Ele está sempre ao lado, Ele nunca nos abandona. Nós estamos debaixo de comando, nós estamos debaixo da sua palavra. Mas tempestades acontecem, lutas acontecem, adversidades acontecem, mar revolto acontece, vento forte acontece, o medo acontece. Mas eu creio que daqui a pouquinho Ele vai entrar no nosso barco, na nossa causa, e tudo vai cessar. Daqui a pouco, eu estou crendo. E você? Muito bem, então a intenção de Jesus era passar por eles e chegar antes a Betsaida. Mas aquela condição paralisou Jesus. Porque Jesus não consegue ver um filho em dificuldades e lutas que Ele não pare para socorrer. Ele está vindo ao nosso socorro. Aleluia. Então eles gritaram com medo, pensando que fosse um fantasma. E o que foi que Jesus disse para eles? O mesmo que o Espírito Santo está dizendo para nós nesta tarde. Coragem, sou eu. Não tenho medo. Então que venha, Senhor. Que Tu venha sobre nós nesta tarde e entre na nossa causa, responda as nossas orações, faça cessar toda e qualquer confusão, mar revolto, não é? Vento que está soprando, fantasmas sejam desfeitos, que a realidade da nossa fé, né, traga também uma realidade positiva, poderosa para tudo aquilo que você e eu estamos passando, em nome de Jesus. Mas eu quero terminar contando uma história, não é, que eu já contei, talvez você já tenha até ouvido, mas que é muito interessante. Uma vez um pai estava passeando com uma criança no campo, né? Um descampado, num campo aberto. Imagine um campo aberto, e esse pai estava no descampado, estava no campo aberto com a criança, com a criancinha pequenininha, andando, correndo, brincando, e não tinha árvore perto, nada, era um descampado, eles estavam brincando, mas de repente fechou o tempo. Sabe aquele tempo que fecha, aquele temporal que vem, que forma aquelas nuvens negras, raios, trovoadas, e de repente aquele tempo fechou, escureceu tudo, e trovões, né, altos e raios, e aquela criança se agarrou às pernas do seu pai e disse: pai, o sol morreu, olha aí, o sol morreu. E o pai segurou a criança no colo e disse para ele: não, o sol não morreu. O nome disso é tempestade. O nome disso é chuva forte, tempestade. Nós estamos passando por uma tempestade. Eles não tinham para onde correr, estavam em campo aberto, então aquilo ficou muito exposto, né? Imagina a situação. E a criança gritava: não, o sol morreu, eu não estou vendo mais o sol. Ele
disse: você não está vendo, mas o sol continua aí por trás das nuvens. Ele está aí, atrás das nuvens. Daqui a pouco a tempestade vai passar e o sol vai raiar de novo. E aí, de repente, assim como se formou aquela tempestade, de repente o céu começou a se abrir e aqueles raios de sol bem leve começou a surgir de novo entre as nuvens, e as nuvens foram abrindo, e de repente a luz brilhou e a criança olhou e disse: pai, olha ali o sol. Ele disse: eu não disse? O sol não morre, ele não morreu, ele sempre está aí. É porque a gente estava no meio da tempestade e você não conseguia ver. De repente você pode estar passando por uma tempestade e você não pode estar conseguindo ver. Mas eu estou aqui nesta tarde para dizer para você: Deus não morreu. O sol está aí, ele brilha. E daqui a pouco essa tempestade vai passar. O sol vai voltar a brilhar. E aí você vai continuar caminhando com fé muito maior do que você tinha. Eu creio que o Senhor está entrando na nossa causa nessa tarde, na sua, na minha, na nossa causa. E o milagre vai acontecer. Em nome de Jesus. Você crê? Se você crê, diga: eu creio. E vamos orar nesse instante.